Quantos estão gostando dos estudos de Apocalipse? Está ficando claro? Prometo para vocês que depois do 10º, vocês estarão muito mais craques no entendimento do livro. Mas a gente vai ter outras oportunidades quando a gente vai entrar, aprofundar em outras áreas, porque é um livro muito vasto e tem muita coisa para aprender. Mas aqui vocês já vão estar vendo um briefing, né, de como as coisas acontecerão. Eu quero começar a pregação de hoje contando uma história, na verdade, é uma lenda oriental que eu acho muito interessante para expressar o que está acontecendo no mundo de hoje. Diz que um chinês lá, das estepes chinesas, né, vivia com cavalos e tal, ele tinha um cavalo só. E um dia o cavalo dele escapou e ele fugiu. Quando ele ficou sabendo que o único cavalo que ele tinha, que o ajudava a trabalhar, tinha fugido, o amigo dele falou: escuta, que má sorte, né? Só tem um cavalo e perdeu. Passaram alguns dias, o cavalo voltou com mais 20. Né? Cavalos selvagens, seguiram o garanhão. Aí o amigo, e quando o primeiro amigo falou: olha, que má sorte, né? Ele disse assim: o que eu posso saber disso? Quando o cavalo voltou com mais 20 cavalos, o amigo dele falou: que má sorte nada, que boa sorte, né? Ele falou: o que eu posso saber disso? Passaram alguns dias, o filho dele, só tinha um filho, foi se aproximar de um daqueles cavalos que chegaram, o cavalo empinou, bateu, quebrou a perna dele. O amigo virou e falou: puxa vida, que má sorte, né? Aí ele falou: o que eu posso saber disso? Passaram mais alguns dias, vieram mercenários, né, para recrutar jovens, chegaram no vilarejo e foram levando os filhos todos. Quando chegaram no filho dele com a perna quebrada, o deixaram e foram embora. O amigo falou: que má sorte nada, que boa sorte. E ele disse: o que eu posso saber disso? Eu contei essa historinha, querido, só para te dizer o seguinte: o mundo de hoje está desse jeito. As pessoas não sabem mais o que é verdade e o que não é. O mundo de hoje é um mundo que rompeu com os limites do absoluto. Eu não sei se você já percebeu como para todo mundo lá fora, os que não são cristãos, não existe uma verdade absoluta. Já perceberam isso? Não, essa é a minha verdade. Pode não ser a sua verdade, queridos. Toda verdade é excludente. Pode saber disso. Toda verdade é excludente. Se você crê no Evangelho, não existe outra verdade. Sim ou não? Como é que você pode achar que todas as verdades são verdadeiras? Se a Bíblia diz que só tem um caminho que é Jesus, os outros não vão levar para o céu. Agora, por que o mundo está assim? Porque nós vivemos num tempo que é consequência de alguns filósofos que impactaram a história da humanidade. O primeiro deles é Nietzsche. Quantos de vocês já ouviram falar de Nietzsche? Nietzsche foi um gênio louco. Neto de pastor, filho de pastor. Um cara brilhante, inteligente. Em determinado momento ele descobre que o mal, na concepção de Nietzsche, as duas drogas da humanidade eram o cristianismo e o álcool. E ele dizia: porque as duas têm o mesmo problema. Elas tiram a dor dos indivíduos e os leva a um conforto falso. Olha que mensagem diabólica. E ele então criou várias teorias, entre elas o do Uberman. Não sei se é assim que se fala, né, Udo? O super-homem. Para ele dizia o seguinte: que o cristianismo era uma religião de escravos, que nasceu no tempo do Império Romano, e, portanto, os escravos eram fracos e tinham que se livrar da sua dor e criaram subterfúgios. Por exemplo, eles diziam que
a fraqueza dos homens se tornava a sua bondade. A sua incapacidade de revidar e tomar pela força, eles chamavam de perdão. E, portanto, Nietzsche introduz esses tipos de pensamentos em que Deus se torna uma fuga para os homens. Esse camarada, Nietzsche, foi tão maligno que foi ele quem influenciou Adolf Hitler. A base da ideologia do Hitler, de tomar pela força, que negócio é esse de querer o bem do outro? Porque Nietzsche dizia, que negócio é esse de querer o bem do outro? Você tem que querer o bem seu. Se você quer uma coisa, vai lá e toma. É a lei do mais forte. E ele então defendia isso com veemência. E Hitler, lendo Nietzsche, que era alemão como ele, Hitler era austríaco, mas da cultura alemã, passa essa mesma mentalidade para Mussolini, para Stalin. E Nietzsche, antes de morrer, ele conta a parábola de um louco, the madman, né, um louco. E ele diz o seguinte, que o louco ia para a praça e todo dia falava, cadê Deus? Cadê Deus? E as pessoas estavam vivendo, bebendo, fazendo tudo. Diziam, quem sabe ele não foi viajar, quem sabe ele não pegou um barco e foi embora. E ele voltava todo dia, cadê Deus? Cadê Deus? Uma hora ele diz assim, quer saber de uma coisa? Deus está morto e nós os matamos, eu e vocês. E aí as pessoas ficam olhando para ele e ele diz assim, como nós pudemos apagar com uma esponja o horizonte? Como nós podemos beber o mar com uma concha? Ele mesmo começa a fazer uma reflexão de que quando você tira um Deus absoluto, você cria uma sociedade sem referências. Aí ele diz assim, por isso, nós caímos para frente, para trás, para o lado. Será que existe altos e baixos? E ele diz, ele olha para as pessoas todas embasbacadas, e ele fala, eu cheguei cedo demais, antes do meu tempo. E ele profetiza que o século XX, porque ele nasceu em 1844 e morre em 1900, louco. Ele diz, o século XX vai ser o século mais sangrento de toda a história. E ele foi o homem que influenciou esses três tipos do anticristo. Mussolini, Hitler e Stalin. Mas eu quero perguntar para vocês, como morreu Nietzsche, que disse que a única pessoa respeitável do Novo Testamento era Pilatos? Onde morreu Nietzsche? Louco. Onde morreu Hitler? Num bunker, onde ele se matou. Stalin é um nome que não pode nem ser nomeado no país ao qual ele pertenceu e no regime ao qual ele ajudou a construir. E Jesus continua transformando a história dos homens há 2000 anos. Há 2000 anos. Essa introdução extensa eu fiz para vocês só para levá-los a pensar comigo. Se hoje o mundo já vive numa confusão extraordinária, numa dificuldade enorme de conhecer a verdade, vocês imaginaram quando a Bíblia fala que virá o tempo em que o anticristo será encarnado pelo próprio Satanás com espírito de engano? Como as pessoas vão conseguir encarar a verdade? Descobrir a verdade? Eu quero falar para vocês, na mensagem de hoje, que Deus vai usar duas testemunhas como dois agentes do fim. Não no poder do argumento, mas muito mais do que isso, no poder e na demonstração
do poder de Deus e do Espírito de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Essas duas testemunhas que aparecem no capítulo 11 de Apocalipse são apresentadas em suas personalidades, profecias, poder, a sua perseguição e a sua preservação. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês quem eles são, qual a sua personalidade. Apocalipse 11, 3 e 4 diz assim: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros, ou candelabros, ou abajures, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Quando a Bíblia fala de duas oliveiras, alguém sabe aqui que é uma oliveira? Oliveira dá o quê? Azeitona. Azeitona dá o quê? Azeite, né? Ou óleo. Na Bíblia, estas duas figuras têm a primeira referência lá no livro de Zacarias, capítulo 4, versos 1 a 13, quando Zacarias está falando do tempo do retorno do exílio babilônio, e ele fala de duas figuras que foram muito importantes. Zorobabel, que foi o líder que trouxe 53 mil judeus do exílio babilônio de volta para Jerusalém, depois dos 70 anos, e Josué, não Josué que entrou na terra prometida, tá? Esse é Josué, o sumo sacerdote. Então veio o líder governamental junto com o líder espiritual para recomeçar a história do povo de Israel em Jerusalém depois do exílio. E eles são vistos como dois homens, como duas oliveiras. O candeeiro ou candelabro dá a luz. A oliveira também tem o óleo da unção. Então, quando a Bíblia está falando que essas duas testemunhas virão, elas virão a exemplo desses dois líderes para fazer a obra de Deus no poder e com a capacidade de mostrar a verdade para os homens. Diga assim: ainda que o espírito de engano seja poderosíssimo, estes dois homens vão falar na autoridade do Espírito de Deus. É por isso que Zacarias 4:6 diz assim: não por força, nem pelo poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Agora é interessante que Jesus chama essas duas testemunhas de minhas testemunhas. Isso denota, queridos, que Jesus tem um relacionamento especial com esses dois camaradas. Quem são eles? Um deles, nenhum teólogo discute e afirma categoricamente que é Elias. O profeta Malaquias, lá no capítulo 4, 5 e 6, diz o seguinte, vamos ler. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e o terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Alguns afirmam que Elias era João Batista que veio. E de fato, João Batista veio como precursor do Messias Jesus. Mas quando perguntaram para João Batista, lá em Lucas 1,17, se ele era Elias, ele disse, não, eu não sou. Então não pode estar falando aqui de João Batista. Malaquias está falando que Elias vai voltar. Mas deixa eu perguntar, então nós estamos falando aqui de reencarnação? Por que não? Porque Elias não morreu, foi arrebatado. Ainda hoje, Elias está lá com esse corpo que você e eu temos. Por que não envelhece? Porque na presença de Deus ninguém envelhece, meu irmão. Ele voltará com o corpo natural. Não é o corpo glorificado, não. É só depois que ele ressuscitar que ele vai ter o corpo glorificado. Então,
A primeira testemunha é Elias. Vejam que coisa interessante. Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo sem morrer, não foi? Essas duas testemunhas, depois do seu testemunho, também serão arrebatadas. Outra coisa importante a gente entender. Essas testemunhas têm o mesmo poder para impedir a chuva como Elias teve. Por quanto tempo que Elias fechou o céu lá no tempo dos profetas de Baal? 3 anos e meio. 1 Reis 17:1. Em Apocalipse 11, versículo 6, o que diz a Bíblia? Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova, durante os dias que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas quantas vezes quiserem. Agora, adivinhem, quanto tempo você acha que elas vão fazer não chover? 3 anos e meio. Então, certamente, a primeira testemunha é Elias. Outra coisa interessante também, o Apocalipse 11:5, né? 2 Reis 1:10 diz que Elias fez cair fogo do céu, sim ou não? Lembram do confronto com Baal, com os profetas de Baal e Azera? Caiu fogo do céu. Agora, Apocalipse 11:5, o que diz? Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Mais uma semelhança. É por isso que eu vou dizer para vocês, queridos, não vai ser balela, não vai ser lero-lero. Eles vão dizer, a palavra de Deus é essa. Eles vão dizer, Yeshua é o Messias. E eles vão começar a testemunhar logo após o arrebatamento da igreja, logo no início da grande tribulação. E eles vão testemunhar durante 3 anos e meio, dizendo, Yeshua é o Messias. São eles os que vão trazer a mensagem que vai converter os 144 mil. Eles ganham as primeiras testemunhas, até que se complete os 144 mil, amém? Então digo, o primeiro é Elias, amém? Agora, alguns estudiosos, alguns acadêmicos, alguns teólogos da escatologia afirmam que a segunda testemunha é Enoque. Por quê? Porque Enoque é a segunda pessoa que não morreu. Mas Enoque não é a testemunha. Enoque é um tipo, é uma figura daqueles que andando com Deus serão arrebatados. Quem é? A igreja de Jesus. Amém? Porque Enoque foi arrebatado. A Bíblia diz que ele andou com Deus e Deus o levou. Essa é uma profecia a respeito da igreja de Cristo. Nós estamos andando com Deus e de repente vamos desaparecer desse mundo. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor e dizer glória a Deus. Ora, se não é Enoque, quem é a segunda testemunha? Moisés. Vocês querem ver algumas evidências? Lá no capítulo 17 de Mateus, versículo 3, quem aparece juntamente com Elias na transfiguração? Moisés. Moisés e Elias. E a Bíblia diz que ainda que Moisés tenha morrido, que Satanás, lá no livro de Judas, contendeu com o arcanjo Miguel, por causa do corpo de Moisés. O que Satanás queria fazer com o corpo de Moisés? Deus, muito provavelmente, ainda que o corpo de Moisés tenha morrido, não permitiu que ele putrefasse, que ele entrasse em processo de decomposição. E aí então, não é uma reencarnação, é o mesmo corpo que ressuscita. E não existe ressurreição na Bíblia? Quantos de vocês se lembram de quem morreu e ressuscitou? Lázaro, o filho da viúva de Naim,
o filho da sunamita. Quer dizer, ressurreição não é reencarnação. Olha para a pessoa ao teu lado. Moisés pode ser a segunda testemunha. Como é que a gente sabe que é Moisés, queridos? Quem tinha a habilidade de transformar água em sangue? Moisés. Em Êxodo capítulo 7, 19 e 20, fala sobre isso. E lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 6, veja o que a Bíblia diz. Elas têm autoridade para fechar o céu, diga Elias, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, diga Moisés. Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos. Quem lançava pragas quando tocava na terra? Moisés. Tantas quantas vezes quiserem. Então, essas duas testemunhas são Moisés e Elias. Por que que Deus está mandando esses dois profetas? Vocês se lembram que nós vivemos hoje ainda na dispensação dos gentios. Mas a Bíblia diz que quando vier a plenitude dos gentios, Deus vai tratar com o seu povo Israel. Quais são os dois maiores profetas do povo judeu? Moisés, o legislador, e Elias, o profeta. Os judeus já esperam por Elias. Só que quando essas duas testemunhas começarem a profetizar, queridos, eles profetizarão em Jerusalém. E eles vão afrontar o anticristo, bater de frente com ele. Dizer, ele não é o Messias, ele não é o Messias, ele é o anticristo. Mashiach, Yeshua HaMashiach, Jesus é o Messias. E aí não é palavra contra palavra. Para que vocês saibam que a nossa palavra é verdadeira. Não vai chover durante 3 anos e meio. Para que vocês saibam que a nossa palavra é verdadeira. A água vai se transformar em sangue. E pragas e flagelos virão sobre as pessoas. Com a palavra e a pregação deles, os judeus vão começar a se converter. E os 144 mil vão começar a se formar. E de repente um grande avivamento. Começa com uma voz profética de 2 homens. E de repente a terra inteira vai ser alcançada. Deixa eu fazer um parênteses aqui, meu querido. Você precisa pedir a Deus, se você tem alguém na tua família que não se converteu, pedir a Deus que Deus te dê autoridade, espírito e poder para que você não tenha só um discurso. Porque hoje há muitas vozes. E a igreja de Cristo precisa mais do que um discurso teológico. Precisa de poder e demonstração de espírito. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo, quando ele foi pregar lá em Atenas, ele fez o discurso teológico mais bonito dele, dos Deus desconhecido. Lá no Areópago, uma meia dúzia de gato pingado se converteu. Ele deve ter ficado frustrado. Ele falou, Deus, eu saí de lá, fiquei até arrepiado de tão bom que foi meu sermão. Essa miséria de gente se converte. Aí ele sai de lá e vai para Corinto. E no meio do caminho Deus fala com ele. E quando ele chega em Corinto, ele fala, quando eu vim entre vocês, eu não vim com sabedoria humana, e nem persuasão humana, mas com poder e demonstração de espírito. É isso que a igreja de hoje precisa começar a clamar, para que Deus revele a nós, mais do que a sabedoria, revele o poder dele, através da sua vida, para a salvação de todo aquele que crê, amém? Aquele que vai crer em nome de Jesus. Essas duas testemunhas, Moisés e Elias, representam a lei e os profetas. Por isso impactarão tanto os judeus. Em segundo lugar, quais são as suas profecias? Capítulo 11, verso 3 diz assim, darei as minhas 2 testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Quantos aqui sabiam que
Na cultura judaica, quando o indivíduo estava querendo demonstrar arrependimento, ele se vestia de saco, panos andrajosos e jogava cinza sobre a cabeça. Sabiam disso? Quando Jacó fica sabendo que seu filho amado José morreu, entre aspas, ele bota a roupa de contrição, de choro e de arrependimento. A mensagem dessas duas testemunhas, irmãos, por 3 anos e meio, é uma só: arrependei-vos. O mundo vai ter que fazer uma escolha: se arrepender dos seus caminhos apóstatas e aceitar Jesus, ou viver o juízo que virá. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: agora nós já precisamos ter uma mensagem de graça e de arrependimento. De arrependimento e de graça. Essas duas verdades têm que estar sempre ligadas, porque a Bíblia diz assim: ou vocês não sabem que é a graça de Deus que nos conduz ao arrependimento. Graça sem arrependimento é graça falsa. Mas arrependimento sem graça é despotismo. Deus, ele primeiro mostra a sua graça e dá a oportunidade para que as pessoas se arrependam. A mensagem deles será uma mensagem de arrependimento. A vestimenta deles é de lamento. É de lamentar pelas coisas que estão acontecendo no mundo, irmãos. O mundo de hoje, as pessoas estão matando por nada. O espírito do anticristo, que foi preconizado por Nietzsche, é um espírito que leva as pessoas a não sentir dor e arrependimento pelos piores absurdos que cometem. Mas Deus vai dar uma oportunidade e vai levantar testemunhas para dizer: arrependam-se. E o mundo vai ficar impactado. Alguns se converterão, outros os odiarão. A profecia deles é tanto para judeus quanto para os gentios que estiverem naquela época. Agora, uma coisa muito interessante: de acordo com a lei judaica, com quantas testemunhas se confirma qualquer palavra? 2 ou 3. Nenhum judeu poderia ser condenado à morte por ter, por exemplo, matado, se não tivessem 2 testemunhas para dizer: ele matou mesmo, eu vi. Então Deus aqui está dizendo: estou mandando 2, os meus 2 melhores, Moisés e Elias. Se vocês não crerem, vocês vão arcar com as consequências. Deus sempre mandou 2 testemunhas quando ele ia exercer juízo. Vamos lembrar alguns? 2 homens de branco testificaram a ressurreição de Jesus. Vamos lembrar mais? 2 homens de branco testificaram a ascensão do Monte das Oliveiras. Lembra? Os discípulos estão lá vendo Jesus subir. 2 homens, varões israelitas, porque estão tão estupefactos. Da mesma forma que vocês estão vendo Jesus subir, ele vai descer. Amém? Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, quantos anjos ele mandou? 2. Deus mandou Moisés e Arão diante de Faraó. 2. Deus mandou Zorobabel e Josué, Pedro e João, Paulo e Silas, Timóteo e Tito. Quando ele enviou 70, enviou de 2 em 2, porque o testemunho de 2 tem mais autoridade do que 1. Então, querido, se você não tem o seu segundo, aquele que anda com você, que divide as suas lutas, saiba que você está perdendo. Mas quando alguém tem o seu, que anda ao seu lado, tem mais autoridade para vencer as lutas contra o diabo. Amém? Todos nós precisamos daquele amigo que junta conosco na hora da guerra. As 2 testemunhas seguirão esse padrão. E a sua mensagem é muito importante. É o último chamado
para o arrependimento. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos de vocês, em algum momento da sua vida, da sua reflexão, você tem uma vontade tremenda de se arrepender? Da letargia, do sono, da preguiça espiritual de viver uma vida de pecado. Quantos sentem isso na sua vida? Queridos, esse é o Espírito de Deus que está movendo sobre a sua igreja. Porque Jesus vem buscar uma igreja limpa, sem mácula, sem ruga. Eu não estou dizendo que a gente vai merecer, não. Eu estou dizendo que é o Espírito de Deus quem provoca em nós esse sentimento. E esse sentimento nos leva a confessar, a querer estar mais perto de Jesus. É isso que combate o espírito da mentira, o espírito do engano, o espírito do anticristo. Em terceiro lugar, eu quero falar do poder dessas testemunhas. O versículo 3 diz assim: darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias. Quantos? 1260 dias são quantos meses? 42. 42 meses, você tem que entender que para o judeu um mês é de 30 dias. Então, 1260 dias são 42 meses, 3 anos e meio. Ou seja, a igreja foi arrebatada. O acordo de paz foi feito. Imediatamente, esses dois homens vão começar a andar em Jerusalém. E vão começar a pregar e vão começar a chamar atenção. E as pessoas vão começar a ficar impactadas, porque eles vão ficar impactados com a autoridade deles. E eles vão começar a dizer que Mashiach já veio, que Jesus é o Messias. E aí as pessoas vão falar, mas como? E eles vão disputar as escrituras, vão dar demonstração de poder. E as pessoas vão começar a se converter. E os 144 mil vão começar a se converter. E o mundo vai ficar impactado. Sabe, gente, eles vão testemunhar, vão dizer, não vai chover esses 3 anos e meio. Vocês já imaginaram o que é não chover 3 anos e meio no mundo inteiro? Você não tem ideia do que é isso. E eles vão testemunhar as maldades humanas diante de todos. Vão falar sobre os julgamentos do passado que Deus já fez. E dirão, os julgamentos que virão serão piores. Eles vão deflagrar, eles vão revelar as mentiras que a besta, o anticristo e o falso profeta vão proferir. Eles vão testemunhar em Jerusalém. E ele diz que a cidade santa é comparável naquele tempo a Sodoma e Gomorra. Porque embora hoje, queridos, em Israel já tenha uma semente de muitos judeus buscando a Deus, hoje Israel é uma nação secularizada. Já tem marcha gay, já tem todo tipo de coisa lá que existe em qualquer parte do mundo. Então, Jerusalém vai ser vista também como uma cidade que precisa de arrependimento. E muitos vão se converter. Outros vão odiar. Você já sentiu alguém te odiar simplesmente pelo fato de ser cristão? É o que está acontecendo hoje e vai cada vez piorar. Mas em quarto lugar eu quero falar do poder das pragas deles. A primeira praga que eles vão infringir sobre as pessoas é a praga da morte. Como os 144 mil, essas duas testemunhas serão imortais durante o tempo da sua pregação. Mas quem entrar em confronto com eles, vai morrer. Polícia provavelmente vai querer prendê-los, vai sair fogo da boca. Eu não sei se isso é literal, ou se o fogo da boca é literalmente a palavra que sai da boca e pá! Você já pensou? O
camarada vem com a metralhadora, Uzi para cima, ele diz: recua, senão vai morrer. O cara dá mais 2 passos e pum. Tem mais alguém aí que quer vir? Vai ser nesse jeito, irmão. Você já imaginou as turbas vindo para cima, os soldados vindo para cima para prendê-los, e eles levantar a mão, se passar daí morre, pum. Nessa hora, muitos se converterão. Apocalipse 11:5 diz: se alguém pretender causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Segunda praga é a praga da seca. Versículo 6 diz que eles têm capacidade para fechar os céus. Como Elias, não vai chover senão segundo a minha palavra. E quando terminou a disputa, ele mandou o servo dele, falou: ó, vai lá e sobe na montanha e vê se está vindo nuvem. Ele voltou e disse assim: tem uma nuvinha do tamanho da mão de um homem. Ele mandou ele 7 vezes e falou: e já avisa Acabe que a chuva que vem é torrencial. Queridos, é assim que Deus faz. Quero dizer para você que esse é o tempo também de você pedir a Deus que Ele mostre no seu coração as áreas que você tem que tratar. Porque a área de secura, de deserto na tua vida, pode ser que seja só uma nuvenzinha, mas quando você obedecer a palavra de Deus, essa pequena nuvem se tornará numa chuva torrencial sobre a tua vida. Amém, irmãos? É isso que eu quero dizer, a igreja precisa viver isso. Viver um tempo de autoridade, mas não adianta brincar de ser crente. A terceira praga é a praga da fome. Como Moisés fez durante o seu tempo, que ele confrontou Faraó, as 2 testemunhas terão poder para transformar as águas em sangue. O que acontece quando a água transforma em sangue? Morre todo tipo de vida. Os peixes morrem, a vegetação morre. E o texto claro: tem autoridade para fechar o céu para que não chova, no versículo 6, durante os dias em que profetizarem, portanto 3 anos e meio. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Agora, uma coisa importante entender: embora eles sejam instrumentos de juízo, tanto Moisés quanto Elias foram instrumentos de juízo. Moisés para os egípcios, Elias para Jezabel, Acabe, os profetas de Baal e de Azera. Mas o objetivo, e aqui eu digo para vocês a graça, é levar o povo ao arrependimento. Isso acontece no livro de Apocalipse também, concomitante com o que a Bíblia chama de a segunda trombeta ser tocada. Olha o capítulo 8 de Apocalipse, versos 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terceira parte das embarcações. O que os teólogos afirmam é o seguinte: no momento em que as 2 testemunhas derem a ordem na terra, no céu, o segundo anjo toca a segunda trombeta. Pá! E vem um meteoro e cai sobre o mar. 1/3 das embarcações vão ser destruídos. Provavelmente numa grande tsunami. 1/3 dos seres vivos do mar morrerá. Vai ser extraordinário. Quem deu o comando? As 2 testemunhas nos céus. E o anjo tocou a trombeta e a coisa aconteceu. É mais ou menos o que acontece hoje quando o povo ora. Não é isso que a Bíblia diz?
tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Essa é a autoridade de quem anda com Jesus, meu irmão. Você tem autoridade para mover os céus. E deixa eu lhes dizer uma coisa, nós estamos vivendo um momento em que a igreja precisa entender isso. Porque o Espírito de Cristo se levanta com uma forma tão poderosa que não adianta termos discursos vazios. Jesus diz, primeiro na terra, você amarra, está amarrado lá, você libera, está liberado lá. A igreja precisa entender o poder da concordância e o poder da palavra, porque é isso que vai acontecer na grande tribulação. Amém? Você está vivendo um momento de luta? Primeira coisa, Deus te dá graça para o arrependimento. Porque sem arrependimento não tem autoridade. Na hora que você tem autoridade, você vai na palavra. A palavra é o decreto de Deus. Pega esse decreto, ora com o irmão, diga, vamos aqui ligar. E ligar significa amarrar. Ligar e amarrar é o que você não quer. Desligar significa soltar, liberar o que você quer. Quantos aqui tem alguma bênção que você precisa, que o diabo está amarrando, está segurando? Deus está te falando, acerta a tua vida, depois encontra alguém para orar com você e toma posse e dá o comando. Porque aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. Desligado na terra, desligado nos céus. Em quinto lugar, a Bíblia diz que eles vão ter uma grande perseguição ao final dos 3 anos e meio. Apocalipse 11, de 7 a 11 diz assim, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das suas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Queridos, nós estamos falando de um texto de 2000 anos. E a Bíblia está dizendo que quando eles morrerem, as pessoas do mundo inteiro vão ver os corpos deles lá em Jerusalém. Como é que pode isso? Esse texto mostra que Apocalipse não era para aquele tempo. Hoje eu posso ver todo mundo dentro do metrô com o seu celular vendo acontecer. Outros em casa, na internet, falam, gente, olha aqueles 2 camaradas doidos que ficavam pregando, eles morreram. Olha lá, eles estão em praça pública, o mundo inteiro vai ver. E a Bíblia diz que as pessoas vão se alegrar. Porque enquanto eles pregarem, e as pessoas ficarem atemorizadas com sinais, eles vão ficar apavorados. Meu Deus, ou eu me arrependo ou vou me ralar. Mas quando eles morrerem, porque os anticristos matará, as pessoas vão falar, ufa, pensei que eu ia ter que me converter. Ufa, perder então não é de Deus. E vão trocar presentes no mundo inteiro. E por 3 dias e meio, eles vão ficar mortos ali. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros. Porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mais uma vez, como é que eles podem atormentar na terra se eles estão pregando no lugar? Porque vai ser CNN o tempo inteiro, mandando para o mundo inteiro. Olha os 2 arruaceiros lá, porque era isso que chamava Elias, né? Já vem você, o causador de problema. E eles vão ser assim também. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E aí então, a morte das testemunhas pela besta, que sobe o abismo, acaba por se tornar
a última manifestação profética do poder dessas duas testemunhas. Deus permite que eles sejam mortos para gerar essa expectativa de, vencemos. E mais uma vez, serem frustrados diante da ressurreição. E quando eles ressuscitam, eles são arrebatados para os céus. Versículo 13 diz assim: naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do Pai. Então deixa eu fazer um resumo. A igreja é arrebatada, o anticristo faz o acordo de paz de 7 anos, então vocês fiquem de olho. Porque tem um monte de gente aí que já tentou fazer acordo de paz de Israel com Palestina e as nações. Mas o camarada que vier fala assim: olha, eu quero propor um acordo de paz assim. Nós vamos dividir Jerusalém. Jerusalém vai ser dada a parte oriental para os palestinos. E em contrapartida, os palestinos reconhecem o Estado judeu, porque até hoje eles não reconhecem. Por causa dos territórios ocupados que ficam ali na Judéia, que no acordo que aconteceu no passado, os judeus acabaram entrando, Israel vai ter que dar outro pedaço de terra. Mas nós vamos deixar também que o Monte Moriá tenha um pedaço para ser reconstruído o 3º templo. Tudo isso é um acordo de paz, que a Bíblia diz que é feito por 7 anos, mas no meio do acordo, o anticristo vai entrar dentro dos santos e vai dizer: estão dizendo aí que eu sou o Messias? Eu realmente sou. E aí, provavelmente, os sacerdotes judeus vão se surgir contra ele, dizer: não, você não pode entrar aí, você não é da linhagem, você não pode ser. E vão romper com ele. E aí começa a perseguição da última metade da tribulação, que vai ser terrível. Mas, no meio da tribulação, quando acontece isso, o anticristo mata as duas testemunhas. E por 3 dias e meio, elas permanecem mortas, ressuscitam. A partir daí, quem sobra para pregar o evangelho são 144.000. Mas será o tempo de maior flagelo que a humanidade já viveu. Eu quero terminar essa minha palavra dizendo para vocês o seguinte, querido: nós que já cremos em Jesus, a Bíblia diz que do mesmo jeito que Deus preservou Noé do dilúvio, do mesmo jeito que Deus levou Enoque, Ele vai preservar aqueles que decidiram crer pela fé que Jesus é o Messias. Você não vai passar pela tribulação, mas enquanto nós estivermos aqui, nós somos as testemunhas. Por isso que Jesus diz: vocês são a luz do mundo e o sal da terra. O que a igreja precisa nos dias de hoje? Integridade, arrependimento, graça para falar do amor de Cristo e coragem para testemunhar. Eu quero te dizer que talvez você esteja muito preocupado com seus problemas. E o que Deus me manda te dizer: se preocupe com os dele. Faça a obra de Deus, que Ele vai cuidar dos seus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Aprenderam sobre as duas testemunhas bastante. Quando eles vão pregar? 3 anos e meio. Primeira metade ou segunda? Primeira. Quem são eles? Elias e Moisés. Que poder eles têm? Fechar o céu e transformar a água do mar em sangue e produzir pragas. Quem os matará? O anticristo. Quanto tempo eles permanecerão mortos?
3 dias e meio. Quem os verão? O mundo inteiro. De que jeito? Televisão, internet e tudo mais. Glória a Deus. Depois de 3 dias e meio, o que acontece? E aí vai começar a última parte da grande tribulação. Amém? Levante a mão para o céu e diga: Senhor meu Deus, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço pela tua graça. E que a tua graça na minha vida me conduza ao arrependimento genuíno. Senhor, que enquanto eu estiver na terra, eu seja luz do mundo e sal da terra, para pregar que Jesus é o Messias, o Salvador da humanidade. Ainda que os homens digam que ele é fraco, só ele venceu a morte, e todo aquele que nele crê também vencerá a morte, para a honra e glória do nosso Deus. Aleluia, aplauda, Senhor. Deus te abençoe.